Olá, gente boa, professor Leonardo Duarte aqui, e nessa aula nós vamos começar examinando os benefícios do backup do Microsoft Azure. A primeira pergunta que vem à nossa mente é por que, por que nós deveríamos usar o Microsoft Azure Backup? O primeiro benefício de utilizar o Microsoft Azure é o que eu chamo de gerenciamento automático de armazenamento. Você não precisa configurar vários grupos de armazenamento e descobrir o que acontece com seus dados depois que eles estão na nuvem. Então, tudo é feito automaticamente para você, ok? O segundo benefício é a escala ilimitada. Pense sobre isso. Você tem toda a infraestrutura do Microsoft Azure à sua disposição. E a sua infra local nunca vai superar isso, ok? Então não importa o tamanho da sua infra, você nunca vai superar a infraestrutura da nuvem. O terceiro benefício é o que eu chamo de backup consistente com aplicativos. O que significa que todo e qualquer ponto de restauração que você fizer tem todas as informações necessárias para que este ponto de recuperação volte, ok? Então, ou seja, você tem um backup consistente. O quarto benefício é a criptografia de dados. Os dados são criptografados quando você sobe para a nuvem e quando desce da nuvem, e os dados são criptografados dentro da nuvem. Então, você tem uma criptografia de ponta a ponta, ok? O quinto benefício é a transferência ilimitada de dados. Você não precisa pagar para fazer o upload e download das suas informações para a nuvem. Então, você não paga nada a mais para subir seus arquivos e para descer seus arquivos e nem para restaurar para um servidor local, ok? Você não paga nada a mais por isso. E o sexto benefício é o benefício da retenção de longo prazo. Eu vou te mostrar durante o curso como controlar a retenção de suas informações depois que você coloca na nuvem. Mas lembre-se que você não tem limite de tempo para mantê-las na nuvem, ok? Você pode deixar por 1 ano, 10 anos, 20 anos e por aí vai, ok? Então não há limite aí para manter as informações na nuvem, limite de tempo, ok? Agora vamos ver como funciona o backup, como o backup do Azure funciona. Então, quando nós falamos de backup do Azure, é importante você entender que nós temos vários métodos aí. Então vamos lá. O primeiro, então você pode fazer o backup de máquinas e dados usando vários métodos, ok? Então você pode fazer backup de máquinas Windows locais diretamente no Azure usando o agente MARS, ok? M-A-R-S. Então o que você faz? Você tem um servidor Windows no seu ambiente local, também conhecido como on-premise. Você vem, instala um agente, tá? E esse agente manda as informações lá para a nuvem do Azure, ok? Então, você pode instalar esse agente em vários servidores, ok? Então, ele vai pegar esses dados, vai subir os dados para a nuvem do Microsoft Azure. Um ponto importante, máquinas Linux não são suportadas dessa maneira de backup. Então, se você tiver um Linux aqui, um servidor Linux instalado diretamente numa máquina física, esse agente não vai funcionar para máquinas Linux, ok? Então você não pode fazer backup de máquina Linux diretamente para a nuvem, Então esse é o primeiro passo, fazer backup de máquinas locais. Então a primeira coisa, você instala o agente. A segunda é, você pode usar uma solução profissional da Microsoft, conhecida como System Center Data Protection Manager, ou você pode usar o MABS, que nós vamos ver neste curso, que é o Microsoft Azure Backup Server. Ou seja, você baixa esse
MABS e instala num servidor, tá? Então você vai ter um servidor local com MABS instalado, e a partir desse ponto você vai fazer backup das máquinas do seu ambiente e vai enviar para a nuvem, ok? Então é como se você tivesse um servidor centralizado e vai mandar para a nuvem. E com esse cara, aí sim você consegue fazer backup de máquinas Linux, mas essas máquinas Linux têm que ser virtualizadas. Ou seja, se você tiver aqui, por exemplo, o Hyper-V e tiver uma máquina Linux virtualizada, com MABS você consegue fazer backup dessa máquina Linux e mandar ela direto para a nuvem, ok? Então é possível nesse cenário. Então, nós vamos aprender então como configurar o MABS aqui neste curso. Então, se você quiser fazer o backup de máquinas locais, você tem duas maneiras, na verdade três. Uma instalando os agentes direto no Windows, suporte apenas o Windows. Você pode usar o System Center Data Protect Manager, não é gratuito, então você vai ter um custo aqui. E você pode usar o MABS, que é gratuito, ok? Agora, se você quiser fazer backup das VMs que estão no Azure, no Azure, então vamos dar um exemplo. Você tem uma farm, vamos imaginar aqui, ó, esse cenário. Você tem várias máquinas no Azure e você quer fazer backup. Então, como é que você faz o backup das máquinas que estão dentro do Azure já? Então, você pode fazer backup diretamente das VMs no Azure. O backup do Azure instala uma extensão do backup do agente na VM em execução, tá? E essa extensão faz backup de toda a VM. Então, no menu lá, nós vamos ver na parte prática, então existe a opção aqui em cima da configuração da máquina, você consegue configurar o backup dessa máquina, ok? Você pode fazer backup de arquivos e pastas específicos na VM do Azure, executando o agente MAS também. Se você quiser fazer backup específico somente de alguns arquivos e pastas, então você pode instalar o agente MAS, o mesmo agente aqui, tá? Ou você pode fazer um backup das VMs no Azure, no MABS, em execução no Azure, e fazer o backup no MABS em um cofre de recuperação. Então, para fazer o backup lá, você tem que subir um servidor, tem que instalar o MABS, vai instalar o MABS numa VMware dentro do Azure, para que ele possa fazer backup full dessas VMs também. Então, você tem essa opção, tá? Se você quiser, beleza? Então, você tem essa opção também. Vamos lá. Agora vamos entender como é que funciona a arquitetura. Então o Azure tem algumas o Microsoft Azure Backup tem algumas arquiteturas. Então vamos ver a primeira, que é a arquitetura de backup interno da VM do Azure. Ou seja, você tem uma VM dentro do Azure. Então como é que funciona essa arquitetura? Então você vai aprender comigo aqui. Essa é uma imagem desse funcionamento aí. Mas vou explicar tecnicamente aqui como que funciona. Então vamos lá. Então fica de olho na imagem. Então imagina, você tem uma máquina virtual aqui, uma VMware dentro do Azure. Então você tem lá, dentro da VM do Azure, você tem no mínimo 2 discos. Um disco de sistema operacional e um disco temporário. Então vamos entender como é que funciona esse backup lá dentro. Então quando você habilita o backup para uma VM do Azure, um backup é executado de acordo com a programação específica. Programação essa que você definiu, que horas que vai ser o backup, né? Durante o primeiro backup, uma extensão de backup é instalada na VM, se a VM estiver em execução. Então, se a VM estiver ligada, é instalada uma extensão de backup nela. A extensão tira um snapshot, ou que nós chamamos de instantâneo. Então, a extensão vai lá e tira um snapshot no nível de armazenamento. Então, dentro disso aqui, como é que funciona? Para as VMs do Windows em execução, o backup ele usa o serviço de cópia de sombra, né, o VSS, para tirar um snapshot consistente da aplicação da VM. Por padrão, o backup faz backups completos do VSS. Se o backup não conseguir tirar um snapshot consistente com o aplicativo, será necessário um snapshot consistente com o arquivo. Tá? Isso tudo é feito automaticamente. Então, para VMs Windows, tá? Para VMs Windows, executando dentro do Azure.
Para VMs Linux, o backup ele tira um snapshot consistente com o arquivo. Para snapshot consistente com aplicativos, você precisa personalizar manualmente scripts para poder fazer isso, tá? Então, é importante você saber disso. O backup ele é otimizado, fazendo backup de cada disco da VM em paralelo. Para cada backup do disco, o backup do Azure lê os blocos no disco e armazena apenas os dados alterados, ok? Então, houve alguma alteração, então veja aqui, ó, por padrão você tem lá, ele faz um backup, a extensão faz um backup, né, aqui, e só leva para o cofre, tá? Aquilo que foi modificado, beleza? Após a captura do snapshot, os dados são transferidos para o cofre. Igual eu fiz aqui, ó, os dados são transferidos lá para o cofre. Depois que os dados são enviados ao cofre, um ponto de recuperação é criado. Por quê? Os dados já estão no cofre. Já tem um dado lá dentro do cofre. Então é possível, a partir desse dado, você recuperar a VM. Ok? Por padrão, os snapshots são mantidos por 2 dias antes de serem excluídos. Esse recurso permite a operação de restauração a partir desses snapshots, reduzindo assim os tempos de restauração. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: primeiro, quando é feito um snapshot aqui, beleza? Então depois esse snapshot vai lá para o cofre. Mas se porventura você quiser fazer, vou dar um exemplo. Na quinta você fez um backup dessa VM no Azure, então ele criou um snapshot e mandou isso lá para o Vault, lá para o cofre. Vamos supor que na sexta você precisa restaurar essa VM. Então basta você restaurar esse snapshot aqui, porque ele não vai trazer esse dado do cofre, porque esse snapshot ainda não foi excluído. Então ele consegue recuperar até 2 dias essa informação. Caso o snapshot seja excluído, ele vai voltar o dado aqui do cofre, ok? Vamos lá. Vamos ver. Agora, o backup direto de máquinas ou Windows serve locais, ou nós chamamos on-premise, ou arquivos ou pastas da VM do Azure. Então, veja esse desenho aqui. Repara esse desenho. Eu tenho aqui meus servidores Windows, tá? Então, eu vou lá, instalo o agente de backup em cada um deles, independente de ser físico ou virtual as máquinas. Seleciono os arquivos e pastas, agendo esse backup, tá? E aí, o que acontece? Esse agente envia as informações diretamente lá para o cofre, né? Você precisa ter uma subscrição do Azure, ok? Isso tem que estar dentro de um Resource Group. E aí, através da porta 443, todos esses dados são enviados lá pro Microsoft Azure, tá? Então, agora vamos ver como funciona tecnicamente isso. Vamos lá. Backup direto máquinas do Windows Server locais ou pastas da VM do Azure. Então, para configurar esse cenário, você baixa e instala o agente mars na máquina, beleza? Então, você vai lá no Azure, escolhe essa opção, você vai ver isso aqui, nós vamos fazer isso, não se preocupe. Só na parte teórica, é importante você entender como é que funciona essa questão teórica, tá? Depois nós vamos para a parte hands-on, a parte prática. Então, o que você faz? Você vai lá, faz o download e instala o agente na máquina. Em seguida, você seleciona o que quer fazer backup, quando os backups serão executados e por quanto tempo eles serão mantidos no Azure. O backup inicial, também conhecido como full, é executado de acordo com as configurações de backup. O agente mars, veja, ele usa lá o Shadow Copy para tirar uma captura de snapshot pontual dos volumes selecionados para o backup. Depois de tirar o snapshot com o Shadow Copy, o agente mars cria um disco virtual VHD na pasta de cache especificado quando você configurou o backup. Então, quando você configura esse backup, vai instalar esse agente, você precisa configurar uma pasta de cache.
o agente também armazena somas de verificação para cada bloco de dados, beleza? Os backups incrementais são executados de acordo com a programação especificada, a menos que você execute um backup sob demanda, ok? Então, se você quiser executar um backup na hora que você bem entender, você vai lá e executa. Mas são executados, os backups incrementais são executados de acordo com a programação específica. Nos backups incrementais, os arquivos alterados são identificados e um novo VHD é criado. O VHD é compactado e criptografado e depois enviado ao cofre. Beleza? Então o VHD é compactado, criptografado e depois enviado lá para o cofre. Né? Lá para o cofre. Após a conclusão do backup incremental, o novo VHD é mesclado com o VHD criado após a replicação inicial. Certo? Esse VHD mesclado fornece o estado mais recente a ser usado para comparação para o backup contínuo. Então, se você quiser, lembrando, esse backup não dá suporte a Linux. Essa opção não é possível fazer backup de máquinas Linux, ok? Com essa opção. Agora temos a terceira, que é faça backup no System Center Data Protection Manager ou no MABS, que é o que nós vamos mostrar aqui no curso. Então veja o desenho, como é que funciona. Tá? Você tem um servidor MABS dentro do seu ambiente. Então você sobe uma máquina Windows, instala o MABS nessa máquina, tá? Ou instala o System Center Data Protection Manager. Sugiro você não fazer isso por causa do custo, né? Mas você tem duas opções. Você instala o MABS e aí o MABS, se você tiver o Hyper-V e dentro dessa Hyper-V tiver uma máquina Linux, aí você vai conseguir fazer backup dessa máquina Linux lá para o Azure. Essa máquina precisa ser virtual, tá? E você consegue fazer então você consegue fazer backup de máquinas Linux, tá? E você consegue fazer backup de arquivos e pastas Windows, ok? Se tiver lá no VMware, tá? Se tiver no VMware, você consegue fazer backup, beleza? Você também consegue fazer backup lá se tiver uma estrutura de Exchange, SharePoint, de SQL, se for um servidor físico. Então, se você tiver servidor físico com SQL, com SharePoint ou com Exchange, você pode instalar o agente, o agente que nós já falamos, que é o MAS, ok? MAS, você vai instalar o agente nessas máquinas, e aí você vai, esse backup vai ser centralizado aqui, e depois vai ser enviado para a nuvem. Essa é a questão simples de funcionamento. Vamos ver agora a questão teórica. Então, fixe aqui na imagem. Fica de olho aqui nessa imagem enquanto eu vou falando aqui. Então, como é que funciona esse tipo de backup? Você instala o agente de proteção do System Center Protection Manager ou MABS nas máquinas que você deseja proteger. Então você instala o agente de proteção. Então vamos lá. Você tem um servidor aqui. Vamos supor que você quer proteger aqui essa máquina Windows. Então vai instalar o agente lá. Você adiciona as máquinas a um grupo de proteção. Para proteger máquinas locais, o DPM ou MABS deve estar localizado dentro da mesma infraestrutura. Ou seja, tem que estar localmente também. Para proteger as VMs do Azure, o servidor MABS deve estar localizado no Azure, executando como uma VM do Azure. Então você sobe uma VM lá. Então imagina, você tem 3 máquinas virtuais lá dentro do Azure, certo? Você quer proteger essas máquinas usando MABS. Então você precisa subir mais uma máquina com MABS e instalar o agente lá nessas 3. É isso que você precisa entender. Com o MABS você pode proteger volumes, compartilhamento, arquivos e pastas de backup. Você também pode proteger o estado do sistema em uma máquina, tá? Também conhecido como bare metal, e proteger arquivos específicos com configuração de backup compatíveis com o aplicativo, beleza?
Ao configurar a proteção de um computador ou aplicativo no MABS, você seleciona o backup no disco local do MABS para armazenamento de curto prazo e no Azure para proteção online. Então, perceba o seguinte, que o MABS é o único dos recursos que você consegue, então vamos lá, salvar em disco primeiro. Então, você consegue salvar o backup em disco primeiro e depois esse backup é enviado lá para a nuvem. Então, preste bastante atenção. Pô, professor, eu queria um backup, eu queria uma solução que eu fizesse backup em disco primeiro e depois mandar para a nuvem. Então, tem que ser o MABS. O MAS, que é só o agente, ele vai mandar direto para a nuvem, sem salvar em disco, beleza? Então, preste bastante atenção. Você também especifica quando o backup no armazenamento local deve ser executado e quando o backup online na nuvem deve ser executado. É feito o backup do disco, tá? Protegido nos discos locais do MAB, de acordo com a programação especificada. Os discos do MAB são armazenados em backup no cofre pelo agente MAS que está sendo executado no servidor MABS. Então imagina o seguinte, vamos lá. Imagina a seguinte situação, vamos desenhar aqui de novo. Você tem aqui três servidores aqui dentro do seu ambiente, tá? On-premise, e tem aqui o MABS. Beleza. Você vai instalar os agentes do MABS desses caras, que é o agente de proteção, tá? O agente de proteção MABS. Você vai instalar o agente nessas máquinas, ok. E essas máquinas têm lá os seus HDs. Então, essas informações serão copiadas para o servidor MABS aqui, tá? Então, tá aqui os discos. E o que acontece? Esses discos do MABS são enviados para o cofre do Azure, ok? São armazenados em backup no cofre pelo agente MAS, que está sendo executado no servidor. Então, esses discos aqui são enviados para lá. Isso para permitir que você consiga restaurar todo esse ambiente, beleza? Ok. Onde é feito o backup dos dados? Muitas pessoas não sabem. Então, onde é feito? Né? Então, entenda isso aqui. O backup do Azure armazena os dados de backup em um cofre de serviços de recuperação. O cofre, quando a gente fala o cofre ou vault, né? Então, quando nós falamos aqui, ó, o cofre, ele é o quê? Ele é uma entidade de armazenamento online. Ou seja, ele é um espaço de armazenamento online no Azure, usada para armazenar dados como cópia de backup, ponto de restauração e política de backup. Os cofres têm os seguintes recursos, tá? Os cofres facilitam a organização dos dados de backup, minimizando a sobrecarga de gerenciamento. Em cada assinatura do Azure, você pode criar até 500 cofres, tá? Você pode ter 500 cofres. Você pode monitorar os itens de backup em um cofre, incluindo as VMs do Azure e máquinas locais. Você pode gerenciar o acesso ao cofre com RBAC, né? Que é um controle de acesso baseado em função do Azure. Você especifica como os dados no cofre são replicados para redundância. Então, os dados, imagina assim, os dados estão todos aqui do cofre, todos os backups que você fez. Você pode enviar esses dados para outra região do Azure. Então, você especifica como os dados são replicados para redundância. Por padrão, o cofre usa o GRS. Mas o que é o GRS? Então, vamos ver. Primeiro, o LRS, que é armazenamento redundante local. O LRS ele protege contra falhas em um data center. Você pode usar o LRS. O LRS replica os dados em uma unidade de escala de armazenamento. Então vamos imaginar o seguinte, que você tem uma região aqui no Brasil, do Azure, ok? Estamos aqui no Brasil, BR. Então vamos imaginar que aqui tem um data center do Azure aqui no Brasil, como na verdade tem. E aqui tem um rack, aqui ó, um rack. Veja, a Microsoft só tem um data center no Brasil. Então, aqui tem um rack 1, um rack 2 e o rack 3. Então, vamos chamar aqui R1, R2,
R3. Ok. Vamos imaginar que o seu backup do cofre está sendo salvo nesse rack aqui. Tá? Está sendo salvo nesse rack. Quando você usa o LRS, o que acontece? Uma cópia desses dados é enviada para outro rack, outro conjunto de racks. Então essa é uma cópia local dentro da mesma infraestrutura física, ok? Então o LRS é uma cópia dos dados dentro da mesma infraestrutura física. Mas você tem a opção geográfica, que é a LRS. Então imagina, você tem aqui BR e agora está aqui nos Estados Unidos. Você tem lá a mesma estrutura aqui, um rack e um rack. Então quando você habilita a cópia GRS, quando você habilita esse recurso, o que é feito? Os dados que estão aqui no Brasil são enviados para os Estados Unidos, aqui, para a região que você escolheu, e são copiados ali, ou seja, em outra localidade geográfica. O G é de geográfico, ok? Então, para proteger contra interrupções em toda a região, você pode usar o GRS. O GRS replica seus dados para uma região secundária. Por padrão, os cofres usam o GRS, beleza? Espero que você tenha entendido até agora aqui, beleza? Então, pessoal, espero que você tenha entendido toda essa aula. Espero que você tenha absorvido toda a parte teórica e a partir de agora nós vamos para a parte prática do nosso curso Microsoft Azure Backup. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Valeu!